Mateus 15, a partir do 21. Vamos ler? Mateus 15, a partir do versículo 21, diz assim. Achou? Ouço o barulho de folhas. Como diria quem gosta de ser extremamente correto, farfalhar de folhas. Vamos lá. 21 diz assim: E saindo Jesus dali, foi às partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles términos, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada por demônios. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E seus discípulos, se achegando, lhe rogaram, dizendo: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E respondendo ele, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondendo Jesus disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E daquela hora a sua filha ficou sã. Que tremendo, queridos. Que experiência incrível. Jesus estava numa região fora, na fronteira da região com Israel, aonde habitava gentios, fenícios, e habitavam pessoas que não eram os prioritários na missão inicialmente de Jesus. E é interessante, algumas lições importantes aqui para nós. Importantíssimo, queridos. Primeiro, além de ser um fato real essa história, ela é também uma alegoria de que Jesus não veio só para Israel, veio para todos os povos. Veio também, essa mulher representa aqueles que podem ser alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus. E é interessante, queridos, que ela tem algumas atitudes que são lições importantes para nós. E a primeira lição importante, é o caminho aonde nós temos que colocar a nossa fé em ação. Então a primeira lição importante é liberar fé, é colocar fé em ação diante do que você estiver enfrentando, seja o que for. As condições dessa mulher não eram nada favorável, queridos. Absolutamente nada favorável. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa mulher precisava de uma solução para a filha, que já vivia endemoniada, atormentada, e ela diz terrivelmente atormentada. E foi exatamente, queridos, uma fé real no impossível que tirou aquela mulher da onde ela estava e colocou ela na condição, no caminho da fé, da esperança, da busca desesperada por uma solução em Deus. Ela sabia quem ela era, mas ela também sabia do que Jesus estava fazendo e do que ele podia fazer. E exatamente essa certeza colocou ela no caminho da fé. Tirou ela da dúvida, da incerteza, da insegurança e a colocou no caminho da fé, no lugar da esperança, no lugar
de crer, de confiar. Queridos, isso é tremendo, queridos. Isso é maravilhoso. Ela sabia que ela não fazia parte de Israel. Ela acreditava que Jesus tinha vindo apenas para Israel. Mas é interessante, queridos, que a fé dessa mulher coloca ela na posição e na condição de receber a bênção. E ela, para atrair o favor de Deus, ela clama de uma forma que só judeus faziam. Falar filhos de Davi é uma expressão de Israel. Era uma expressão própria dos israelitas. Não era comum para ela nem para o povo dela usar essa expressão. Jesus, filho de Davi. Possivelmente ela viu muitos clamando, muitos israelitas clamando assim e recebendo a bênção. E ela se joga no caminho da fé. Ela usa até a expressão que eles usam. Jesus, filho de Davi. Queridos, é muito interessante essa colocação. João 1, 10 e 11 diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Enquanto tinha muitos israelitas não se colocando no caminho da fé, aquela mulher estava se colocando no caminho da fé, da esperança, crendo que Jesus podia mudar a história dela. Queridos, existem hoje muitos crentes dentro da igreja de muitos anos, fazendo as coisas na força do braço, da mente, do que o dinheiro alcança, do que o dinheiro pode. E tem pessoas que ainda não estão na dependência de Deus, não teve ainda um encontro com Cristo, mas em determinadas situações se coloca no caminho da fé, se joga em fé diante de Deus e está recebendo a bênção, recebendo o milagre. Porque ele veio para todos. E às vezes nós, por já ser batizado, já é membro da igreja há muito tempo, nos achamos nos direitos da bênção. E quando a gente vê alguém que não está na mesma caminhada recebendo mesmo, mas como é que pode? A pessoa nem tem Jesus. Mas ele pode ter se colocado no caminho da fé. E o Senhor recompensa todos que depositam fé nele. Independente. A bênção não está restrita aos filhos, mas a todos quantos liberam fé no Senhor. E isso é tremendo, queridos. Isso é tremendo. E é nesse lugar, queridos, de receber a fé, mas a todos quanto o receberam, nós precisamos nos colocar nessa posição, não só de receber Jesus, mas no caminho da fé, para receber o milagre, queridos. Uma segunda coisa importante é permanecer com o silêncio de Jesus. O texto diz que Jesus não falou palavra, mas ela não desistiu. Mesmo Jesus em silêncio, ela clamando, Jesus fez de conta que não ouviu. Ela continuou clamando. Ela continuou pedindo. Queridos, muitos de nós, diante do silêncio de Deus, nós desistimos. Eu estou há uma semana clamando, eu estou há um mês pedindo, e eu não escuto nada, e eu desisto. O segredo, queridos, é continuar tendo fé, liberando fé, é continuar clamando, o texto diz clamando. E nós temos a certeza que era gritando mesmo, porque em seguida os versículos falam: Senhor, manda ela se calar. Permanecer com o silêncio de Jesus. Isso tem a ver com permanecer confiando, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, continuar confiando, queridos. É não dar ouvido à multidão. Eu não tenho dúvida que diante do grito dela, um ou outro mandou ela calar a boca. Não tenho dúvida. Mulher, cala a boca, tá? Percebeu que ele não deu a mínima? Fez de conta que não te ouviu? Fez de conta que não está ouvindo os seus gritos? Para, deixa de ser escandalosa. Mas ela continuou, diante do silêncio de Jesus, ela continuou focada na bênção que ela precisava. E quando os discípulos então mandam Jesus despachar ela, Jesus responde, atendendo aos discípulos:
Versículo 24 diz: e ele respondendo diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E continua andando. Mas ela continua gritando. Ela continua clamando: Jesus, filho de Davi, olha para a situação do meu casamento, olha para a situação das minhas finanças, olha que eu estou desempregado, olha que eu preciso de restauração nessa área, eu preciso de um milagre na vida do meu filho, eu preciso de uma mudança no meu ministério. Jesus, ela continua clamando, ela continua gritando aquilo que ela precisava de Jesus. E isso é tremendo, queridos, isso é maravilhoso. Terceira atitude incrível dessa mulher: quando Jesus diz que não foi enviado senão para as ovelhas perdidas de Israel, ela já está mais próximo dele. E ela se joga de joelhos e ela começa a adorar a Jesus. E diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente atormentada. Terceira atitude: continue adorando, mesmo que a resposta não chegou, mesmo que a tua bênção não se materializou, mesmo que o teu milagre ainda não é real, continue adorando. Venha para o culto para adorá-lo. Não só para ver o resultado da bênção que você tanto quer, mas venha para adorar esse Jesus. Você vai atrair o favor de Deus. Você vai atrair a bênção do Senhor. Olha o que ela escuta: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava dizendo: você não faz parte da bênção que eu estou trazendo. Mas ela então tem uma atitude desesperadora, se joga de joelho e começa a adorar a Jesus. E aí ela toca o coração de Deus. Todo adorador toca o coração de Deus. Não venha no culto focado no que você vai receber. Mas se você vier para o Tadel, para a célula, para o culto, com desejo de ter um momento para adorar o Senhor, você vai tocar o coração de Deus. E você vai atrair a bênção do Senhor. Porque Ele tem para dar, amém? Ele tem para dar. Ele tem para abençoar. Ele tem para liberar sobre nós. Ela tinha certeza que Jesus tinha para oferecer o que ela buscava. A fé é isso. É a certeza que Jesus pode fazer. A certeza que Ele tem para fazer. E último, aceitar o que Deus tem para você. A atitude dela é incrível. Ele fala: o pão é oferecido para os filhos. Ela diz: Jesus, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela estava disposta a aceitar o que Jesus tinha para ela. E ela sabia que mesmo as migalhas era suficiente para ver a filha liberta, para ver a filha livre daquele tormento. Olha o que Jesus respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em casa a gente reparte mesmo. Se eu não cuidar, as meninas dão mais do que elas comem para cachorro. Coisa de louco. Vamos ficar em pé. Queridos, será que nós temos um coração igual ao coração dessa mãe diante de Jesus? Uma mulher disposta a clamar, independente da multidão, independente de estar incluída na bênção ou não. Uma mulher disposta a se humilhar, mesmo diante da negativa: eu não vim senão para a casa de Israel. E ela insiste. E aí Jesus diz: mas não é lícito dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Fala sério, que palavra, né? Que palavra. Não, se eu pegar Jesus na frente... Deixa eu dizer, queridos, ela não se vê humilhada. E ela não olha para isso. Ela olha para a bênção que ela necessita. E ela se joga como adoradora. E ela aceita a condição
com que ela chega diante do Senhor. E ela então recebe o milagre. Será que quando oramos ou clamamos, nós realmente nos humilhamos diante do Senhor? Ou nós chegamos todo arrogante? O Senhor tem uma semana para me responder. Já viu diante do espelho alguém assim? Se o Senhor não falar esse mês, eu paro com tudo. Ou o Senhor faz, ou o Senhor faz. Não estou te dando outra opção. Ela chega humilde, ela se humilha. Ela se coloca na condição do cachorrinho, que só a migalha é suficiente. E é assim que nós precisamos chegar diante do Senhor, sem arrogância, sem se achar. Espírito Santo, você sabe com quem você está falando? Eu sou pastor, sou líder de célula. Minha célula já multiplicou. Espírito Santo, presta atenção no que eu estou falando. Nós somos muito arrogantes, queridos. Não chegamos nada humilde diante do Senhor. Porque a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos a orações feitas neste lugar. Se o meu povo clamar, se arrepender, se humilhar e me buscar e mudar os seus maus caminhos, queridos, eu não tenho dúvida, muitas das nossas respostas ainda não vieram, porque a atitude do nosso coração não está correta. A atitude da nossa mente diante do Senhor não está correta. Porque falta humilhação, porque falta adoração, porque falta dependência, porque falta confiança. Nós ainda somos, o nosso nível de incredulidade é absurdo. O nosso nível de arrogância é absurda.